Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho com Ciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar os ensinos do Evangelho de Jesus com estudos científicos do mundo moderno. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os sonhos que cada um possui, os nossos desejos e sonhos que almejamos. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, nosso Pai, abençoe e ilumine cada um que nos acompanha ao nosso derredor, nas suas necessidades. Guie, toca, desperte, Senhor, o amor para a elevação, para o bem e para a luz. Que assim seja. Muito bem. Para a primeira reflexão do dia de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Jesus segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus, capítulo 20, versículo 27. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. O primeiro. Nos variados setores da experiência humana, encontramos as mais diversas criaturas a buscarem posições de destaque e postos de diretiva. Há pessoas que enveredam pelas sendas do comércio e da indústria em corrida infrene por se elevarem nas asas frágeis da posse efêmera. Muitas elegem a tirania risonha no campo social para se afirmarem poderosas e dominantes. Outros pontificam por meio do intelecto, usando a ciência como apoio da autoridade que avocam para si mesma. Temos ainda as inteligências que, em nome da inovação ou da arte, se declaram francamente partidárias da delinquência e do vício para sossegarem as próprias ânsias de fulguração nas faixas da influência. Todas caminham subordinadas às mesmas leis, elevando-se hoje para descer amanhã. O império econômico, a autoridade terrestre ou o intelectualismo sistemático possibilitam a projeção da criatura no cenário humano a uma feição de luz meteórica, riscando instantaneamente a imensidade dos céus. Em piores circunstâncias, aquele que preferiu o brilho infernal do crime esbarra em breve tempo com a dureza de si mesmo, sendo constrangido a reunir os estilhaços da vida provocados por suas ações lamentáveis na recomposição do destino próprio. Grande maioria toma a aparência do comando como sendo a melhor posição, e raros chegam a identificar no anonimato da posição humilde o posto de carreira que conduz a alma aos altiplanos da criação. Apesar de tudo, porém, a verdade permanece imutável. A liderança real no caminho da vida não tem alicerces em recursos amoedados. Não se encastela simplesmente em notoriedade de qualquer natureza. Não depende unicamente de argúcia ou sagacidade, nem é fruto da erudição pretensiosa. A chefia durável pertence aos que se ausentam de si mesmos, buscando os semelhantes para servi-los. Esquecendo as luzes transitórias da ribalta do mundo, renunciando à concretização de sonhos pessoais em favor das realizações coletivas, obedecendo aos estímulos e avisos de sua consciência, e por amar a todos sem reclamar amor para si, embora na condição de servo de todos, faça amado da vida, que nele concentra seus interesses fundamentais. Que assim seja. Esse evangelho é lindo, né? Mas ele é uma verdade incômoda para todos nós que estamos aqui na matéria e ainda somos tão frágeis na nossa evolução, no nosso esforço de crescimento de alma. Jesus já nos disse, aquele que quiser ser o primeiro, seja o último, ou o que mais serve, né? Então, Emmanuel vem fazer uma reflexão. Quem é o primeiro? Se nós formos olhar o mundo, os que vão aparecer como primeiros são os que estão no poder, os que estão famosos, os que estão com mais dinheiro. Socialmente, isso tem destaque, né? Hoje em redes sociais, quantas pessoas famosas pela internet, né? E assim por diante.
A grande questão é que isso não é ruim nem é bom. Depende da forma que se vivencia. Quando eu digo ruim ou bom, me refiro para a nossa alma, para o nosso crescimento, para a nossa elevação. Porém, a grande certeza que nós possuímos é que tudo isso é nada mais do que um piscar de olhos na nossa existência real. Na prática, significa que nossa vida é muito fugaz, passageira, né? Nós sabemos que para a eternidade da alma, uma encarnação é muito pouco. E nem mesmo dentro da encarnação nós não sabemos se amanhã nós estaremos aqui encarnados ainda. Ninguém sabe. Isso significa que se nós damos valor excessivo ao posicionamento, ao destaque social do mundo e esquecemos, ou até perdemos para isso, o crescimento da alma, o desenvolvimento do bem, do amor dentro de nós, nós estamos trocando ouro por fantasia. Ouro espiritual, ouro de elevação por uma mera fábula temporária que vai deixar sequelas. Não que isso não vá nos ajudar a crescer, porque até mesmo as consequências dolorosas desses sofrimentos que virão por nossos equívocos vão nos ajudar no desenvolvimento e no crescimento, porém com muita dor. Se nós temos essa consciência agora e nós podemos fazer melhor, o que se espera? Que façamos um esforço real, consciente, de dar valor ao que realmente tem valor. Então, Emmanuel finaliza dizendo que os nossos sonhos, os nossos reais ideais devem estar em ser melhor para que a vida na Terra tenha o objetivo e o sentido real que tem para todos que estão aqui, que é crescer, se tornar um ser melhor do que era antes de vir para essa vida na Terra. E aí? A pergunta que nós temos que nos fazer: nós estamos sendo melhores do que éramos? Eu sou melhor hoje do que eu era 5 ou 10 anos atrás? Essas perguntas vão nortear as nossas escolhas e decisões para saber se estamos no bom caminho. E saber se somos melhores não é melhor para nós, para a nossa vaidade, para o material. Pessoas melhores. Nós fazemos mais bem para o mundo, nós conseguimos auxiliar mais pessoas hoje. Então, essas perguntas, mesmo que incômodas, são necessárias para que a gente saia do lugar, para que a gente faça o esforço real que vai fazer a diferença quando nós sairmos daqui. Porque no estalar de dedos não estaremos mais aqui. E a vida continua. Acreditando ou não, não importa se as pessoas acreditem na continuidade da vida, ela vai continuar. Assim como, se não acredita na energia elétrica e enfiar o dedo na tomada, vai tomar choque. Quando desencarnarmos, a vida vai continuar. E todos nós teremos que nos haver com a nossa consciência, com tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Então, se nós queremos ter sonhos, almejar coisas duradouras e que realmente vão nos satisfazer eternamente, devemos colocar o objetivo em ser melhor, fazer mais o bem, vencer as nossas vicissitudes, as nossas mazelas, erros e defeitos, que aí não vai ter erro. E o melhor caminho é fazer o bem, que a vida gosta de quem faz o bem para a vida, né? Então, cuidemos mais dos outros, busquemos olhar para além de nós mesmos, fazer o social, né? Amparar pessoas, o mundo, animais, seja o que for. Fazer o bem onde estiver, nas pequenas e grandes coisas. E dentro desse contexto, nós temos o nosso querido livro, Roteiro de Luz, ditado por espíritos diversos, psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é: observe seus sonhos. É imensa a quantidade de criaturas que vivem sonhando, mas que se sentem frustradas por não conseguirem realizar ideais almejados com tanta alvidez. Mas ao invés de entregar-se ao desânimo, convém realizar uma profunda observação sobre o sonho que não se torna realidade. Não serão eles desnecessários para nós? Não estarão eles cultivados por uma euforia capaz de distanciá-los da realidade? Não são sonhos apenas guardados na mente que não trabalha por realizar? Observe o sonho que tenha dentro de si e analise, você mesmo, aquilo que guarda como aspiração. Então, baseando-se no amor,
verifique se não precisa de realidade ou de ação. Ana Clara Sobral. Que assim seja. Autoanálise é tudo, né? Então observe os seus sonhos. Muitas vezes nós já temos no Evangelho Jesus nos dizendo que bateis e abrir-se-vos-á. Ou seja, se nós buscarmos, receberemos. Tudo que nós pedimos e buscamos, obtemos. Mas para isso nós temos que, de fato, agir. E, acima de tudo, primeiro de tudo, analisar realmente os nossos sonhos. O que são os nossos desejos? Eles são desejos bons de verdade? Porque Deus, na sua perfeição e bondade perfeita, né, vai sempre nos dar muito mais do que nós queremos, mas aquilo que precisamos e que é bom para nós. Então, às vezes, e muitas vezes, nós desejamos coisas que vão nos fazer mal, vão nos prejudicar no crescimento íntimo, no objetivo real da vida. E aí nós pedimos, mas não vem daquela forma que desejamos. E quando vem, nos frustra. Por quê? Porque queríamos por um motivo de realização que, na verdade, não é o que vai acontecer. Então, quando nós observamos esses sonhos e desejos e fazemos a nossa parte, porque se não fizermos, não agirmos, não vai ter resultado. Então, com a ação. E a vida, o universo, o mundo conspira para nos ajudar, tenha certeza. Você está no caminho certo. O seu sonho faz sentido. Porque se você está fazendo sua parte, é um bom sonho, e a espiritualidade e o mundo, a vida, o universo guiam para ajudar a resolver, é porque o caminho é esse mesmo. Se não, reanalise, faça ajustes, faça os esforços necessários, porque a vida é sábia e Deus é perfeito. E dentro do contexto apresentado, nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Aprender a ter sonhos lúcidos pode promover o crescimento pessoal? Esse artigo científico foi publicado no journal ou no livro que tem como título Dreaming, que quer dizer sonhando, pelos autores Karen Concoli e Christopher Burke. Bem, esse estudo científico é interessante porque aqui nós estamos falando de sonhos literais, né? Eles fizeram estudos sobre os sonhos lúcidos, que são aqueles sonhos que você lembra e consegue agir dentro do seu sonhar. Ou seja, você tem controle, mesmo que parcial, sobre os seus sonhos e você se lembra e controla o que está acontecendo. E isso, claro, acontece algumas vezes com as pessoas, mas é possível ser treinado. E existem técnicas, né, psicológicas, neurofisiológicas para exercitar os sonhos lúcidos. Neste caso específico, os autores estudaram e aplicaram o treino de sonhos lúcidos em 32 alunos de graduação numa faculdade e avaliaram o que acontecia com relação ao desenvolvimento pessoal, ao crescimento íntimo desses indivíduos, comparado a alguns que só sonhavam e anotavam os sonhos sem, digamos assim, as técnicas de controle, né, desses sonhos lúcidos. E o resultado mostrou que o crescimento pessoal durante o período, diretamente, né, intimamente, não teve alterações ainda significativas, não foi um período de estudo tão longo, mas o mais importante é que o bem-estar, a autoestima, a redução do estresse tem aumentado significativamente naqueles que tiveram o treino e os sonhos lúcidos. Então, os que de fato falaram que conseguiram ter sonhos lúcidos tiveram mais bem-estar, menos estresse e melhoraram a autoestima, ou seja, se tornaram mais felizes, melhores, né? Então, a gente tem os sonhos da vida e os sonhos reais, que quando bem aplicados, monitorados e com esforço, trazem benefícios para todos nós. Vamos então à nossa prece de encerramento. Senhor Deus, gratidão por mais uma vez podermos aprender com a inspiração de mais alto. Abençoe cada um que nos acompanha em suas necessidades e ilumine os nossos passos e trabalhos, os nossos caminhos para fazermos o bem. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.